Nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo número 1. E vamos ler um versículo, número 8. E vamos ler todos juntos. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. A palavra virtude, a melhor tradução é poder. Poder. Recebereis poder do Espírito Santo. E agora, irmãos, continuem a marcar aqui, mas nós vamos ler em Lucas 24, 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém? Os irmãos podem ficar sentados. O título da nossa aula é A Promessa do Pai. A Promessa do Pai. Que é aquela a que Jesus faz referência aqui em Lucas. Ele diz: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Então, meus irmãos, nós na aula introdutória a este livro, nós falamos um bocadinho sobre a festa de Pentecostes, que é a festa que vai marcar o início do livro de Atos. Vimos em que ela consistia, o seu significado, mas hoje vamos ver em particular este aspecto de o Pentecostes ser o cumprimento de uma promessa antiga, a que Jesus chama a promessa do Pai. E é evidente, irmãos, que na Bíblia há dezenas ou até centenas de promessas. Então, quando Jesus fala da promessa do Pai, está-se a referir a que promessa? Porque há tantas promessas. Obviamente que Jesus tem em mente uma promessa especial. E, de facto, o apóstolo Pedro, ele vai explicar em Atos, no capítulo 2, exatamente qual era a promessa a que Jesus se referia e que foi cumprida no dia de Pentecostes. Então, nos versículos 2:16, nós lemos assim, 2:16. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias e profetizarão. Isto nunca tinha acontecido. No Velho Testamento nós sabemos que o Espírito Santo apenas era dado a certas pessoas de forma temporária. Mas aqui há uma promessa que o Espírito Santo iria ser derramado sobre todos e de uma forma permanente. E nós lemos ainda no capítulo 2, diz: de sorte que exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. A referência está mal, mas não há problema, o texto é este. Então reparem, irmãos, como Pedro identifica. Exaltado pela destra de Deus, portanto, depois da ascensão de Jesus, e tendo recebido do Pai a promessa, qual é a promessa? Do Espírito Santo. Então nós podemos identificar o seguinte: quando nós lemos a promessa do Pai, Jesus está a referir-se à promessa do Espírito Santo. E depois, em 2:39, o apóstolo Pedro ainda diz: porque a promessa vos diz respeito a vós. Qual é a promessa? É aquela que está a acontecer, o Espírito Santo está a ser derramado, e é a promessa do Pai. Então, esta promessa, diz Pedro, vos diz respeito a vós. Então, era o momento do cumprimento da promessa do Pai. Irmãos, e esta palavra que Pedro diz, ela tem um alcance universal, porque se nós repararmos, é uma promessa que se cumpre no espaço, mas também no tempo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe,
Muito bem. Muitos eram imigrantes que estavam deslocados de terras muito longínquas. Então a promessa do Pai era também para os que estavam noutras regiões, mas também no tempo. A todos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Então a pergunta é esta: Deus chamou-nos a nós que estamos aqui nesta manhã? Então a promessa do Pai para quem é? É também para nós hoje. E esta é uma verdade fundamental que cada irmão deve entender, que a promessa do Espírito Santo, o Pentecostes, o derramar do Espírito Santo, é também para nós hoje. Amém, irmãos? Então nós não temos que estar a pensar, às vezes, coisas um pouco até fora da realidade bíblica, como, por exemplo, que a promessa do Pai, o Pentecostes, foi apenas para o início da Igreja. Não. Foi, de facto, uma experiência que marcou o início, mas que ela está sobre nós hoje. A mesma promessa está hoje sobre nós. Agora, irmãos, nós vamos ver a razão de ser porque Jesus mandou esperar a promessa do Pai. Quando ele apareceu aos discípulos, e os irmãos têm de compreender que durante 40 dias Jesus apareceu aos discípulos vivo. Devia ser uma experiência extraordinária, porque eles tinham assistido à morte de Jesus. Eles sabiam que Jesus tinha sido sepultado. Eles sabiam exatamente todas as circunstâncias da morte de Jesus. E agora ele aparece-lhes vivo. Nenhum de nós alguma vez viu um morto aparecer vivo, pois não? Eu acho que devia ser uma coisa absolutamente assustadora até. E eles, do início, assustaram-se. E nós lemos que durante 40 dias Jesus apareceu aos discípulos, com muitas infalíveis provas, diz a palavra. Então, eles sabiam que Jesus estava vivo. E eu imagino que eles deviam sentir um desejo muito forte de partilhar esta verdade, de sair e avisar as pessoas, anunciar: olha, Jesus ressuscitou, Ele está vivo, Ele apareceu às mulheres, apareceu aos discípulos. A palavra de Deus diz em Coríntios 15, certa vez, a mais de 500 irmãos: Jesus está vivo. Mas Jesus não permitiu que isto acontecesse. Ele disse: ficai na cidade de Jerusalém. Esperai o quê? A promessa do Pai. Então, irmãos, este tempo de espera foi um tempo que para os discípulos foi muito importante, como também para nós. Porque nós podemos ter até um conhecimento de muitas verdades bíblicas. Jesus é o Salvador, Jesus está vivo, Jesus ressuscitou. Mas nós precisamos ter mais um elemento, e sem esse, nós não podemos sair da cidade. Qual é o elemento que nos falta, que nós precisamos todos de ter? É a promessa do Pai. Nós precisamos todos de experimentar a promessa do Pai, que é o Pentecostes. Os irmãos compreendem? Então, nós vamos aqui ver alguns antecedentes que nos mostram como o cumprimento da promessa do Pai veio na sequência de várias ações de Jesus preparatórias para a sua igreja. E o primeiro aspecto que eu queria chamar a atenção é que o Senhor, Ele começou, durante o seu ministério, Ele começou a enviar os discípulos pregar o Evangelho. E estes momentos em que Jesus enviou os discípulos são momentos de ensino. Porquê é que são momentos de ensino? Porque o ensino no tempo de Jesus não tem nada a ver com o ensino que nós estamos habituados. O ensino a que nós estamos habituados é uma pessoa entra numa sala, ouve um professor explicar, toma notas, decora aquilo e aprendeu. Não tem nada a ver com o ensino bíblico. O ensino bíblico é o seguinte: há um homem que tem uma experiência numa certa área, ele explica àqueles que são os seus alunos, e depois de explicar diz: e agora vocês façam como viram eu fazer. E eles vão e reproduzem aquilo que aprenderam. E quando eles fazem aquilo que o seu mestre lhes ensinou, então o mestre pode avaliar se eles de facto aprenderam ou não. Por isso Jesus está a ensinar os discípulos.
E a primeira coisa é que ele vai enviar os 12. Os 12 eram os mais íntimos. Então ele vai separar aqueles 12 e vai enviá-los. E esta ideia do enviar, e hoje vou chamar a atenção dos irmãos para a importância que é nós termos consciência de que só podemos ir se formos enviados. E por outro lado, se nós formos enviados, nós devemos ir. Então, a palavra ser enviado, a expressão ser enviado é muito importante. Eu vou pedir aos irmãos que acompanhem comigo em João 20, 21. Disse-lhes então Jesus, segunda vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Nunca nos esqueçamos que Jesus, ele veio, digamos assim, não por iniciativa própria, mas ele veio enviado. Por isso ele é chamado o apóstolo. Apóstolo quer dizer o que é enviado. Hoje em dia, apóstolo parece que em algumas igrejas é uma espécie de grau na hierarquia. Não, apóstolo é aquele que é enviado. Então, Jesus é um apóstolo, ele foi enviado à terra. Por quem? Pelo Pai. E por isso, toda a autoridade que Jesus manifesta na terra, a autoridade dele vem de onde? Do facto de ele ter sido enviado. Está certo? Muito bem. E agora reparem o que é que Jesus diz. Ele diz assim: da mesma forma que o Pai me enviou, eu vos envio em vós. Então, estão a ver que há aqui uma cadeia, uma transmissão. O Pai envia Jesus e Jesus envia os discípulos. A autoridade é a mesma, ela está a fluir. E é muito importante nós notarmos que não há aqui nenhuma descontinuidade, porque a obra de Deus, a obra eterna, ela foi feita de muitas formas. Deus usou Moisés, antes dele usou Abraão, usou os profetas, depois usou o seu filho. E a unção, a bênção, a autoridade, o poder que Deus deu ao filho, essa mesma bênção é transmitida aos discípulos, isto é, à igreja. Então nós os que estamos aqui hoje, nós podemos alegrar-nos porque nós estamos debaixo de uma autoridade que é uma autoridade que o Pai deu a Jesus e que Jesus nos transmitiu a nós. Não é nada assim de uma coisa ligeira. Nós não estamos aqui porque decidimos fundar uma igreja. Não, nós estamos aqui porque há uma continuidade do Espírito Santo, da sua obra, da sua operação na vida da igreja. Por isso, nós lemos em João 13, no versículo 20: em verdade vos digo que quem receber aquele que eu enviar, a mim me recebe. Olha, irmãos, a seriedade, porque se eu for enviado pelo Senhor para realizar determinada coisa, ação no seu reino, se alguém me receber a mim, pobre coitado que estou aqui, Jesus diz: quem receber a ti é como se me recebesse a mim. Isto é extremamente sério. É uma grande responsabilidade para nós, mas também nós estamos a ver a bênção que está em curso, a operação profunda, extraordinária de Deus que está em curso. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Então nós vemos, irmãos, que na Bíblia há sempre este processo a seguir. Por exemplo, há um texto em que o apóstolo Paulo, ele escreve assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Muito bem. Então, como é que alguém recebe salvação? Entrando numa igreja e fica salvo, entra na igreja e automaticamente fica... É isso? Faz boas obras, dá umas esmolinhas aos pobrezinhos. Pronto. É isso? O que é que salva uma pessoa? O que é que dá vida eterna a uma pessoa? É quando ela invoca o nome do Senhor. Quando ela sabe que é pecadora, que não merece, ela olha para a cruz e ela invoca: Senhor, é pelo teu nome, é por ti, eu clamo a ti por misericórdia. É invocar o nome do Senhor. Mas como é que ela sabe que há de invocar o nome do Senhor? Então nós vamos ler: como, pois, invocarão aquele em quem não creram?
Há muitas pessoas que conhecem Jesus, que sabem muita coisa de Jesus, mas que não creem em Jesus. Ou pelo menos que não creem em Jesus como Salvador. Creem nele como um mestre, um filósofo, etc. Mas não como um Salvador. Como é que as pessoas vão crer? E Paulo continua. Como crerão naquele de quem não ouviram falar? Se a pessoa não ouvir, ninguém nasce ensinado. A pessoa tem que ser ensinada, tem que aprender a respeito de Jesus. Mas depois continua. E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Então, os irmãos estão a ver que ser enviado é o princípio de todas as coisas. A seguir, está uma espécie de uma sequência em que nós vemos o processo. Deus envia, neste caso a igreja, ela prega, ela anuncia, ela testemunha, ela fala, ela explica, ela mostra a diferença entre religião e Jesus, entre religião e salvação. Todas as pessoas vão sempre para a religião e desprezam Jesus. Nós temos que mostrar a diferença. O pecador ouve e de repente faz-se um clique. Assim, eu entendi agora. E ela coloca a fé em Jesus. E quando coloca a sua fé em Jesus, invoca o nome do Senhor e é salvo. Este é o processo em que nós estamos envolvidos. Então, nós estamos envolvidos não apenas no processo de pregar, mas antes de pregar, nós fomos todos enviados. Então, isto é muito importante para nós compreendermos o Pentecostes. Então, a igreja é enviada. Nós vamos ver, irmãos, então, como Jesus, antes de enviar a igreja, ele enviou os discípulos. E nós vamos ler em Lucas 9, no versículo 1 e 2. E reparem que esta formação que Jesus fez aos discípulos é uma antecipação daquilo que ele nos manda a nós todos fazer agora. Então nós lemos assim, Lucas 9, 1. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude. Eu detesto esta palavra virtude. Não sei como é que o tradutor foi buscar. Há em português tantas palavras. E foi buscar virtude. Virtude para as pessoas o que é? É uma pessoa que não mente, é uma pessoa virtuosa. Não, vamos substituir virtude por poder. A palavra grega é dunamis. Dunamis é de onde vem dinamite. Então, dinamite não é uma virtude moral. Dinamite é uma coisa que faz explodir. Então, é poder, força, poder. Convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder. E onde está aqui poder é uma tradução errada de exousia, que é autoridade. Então nós temos aqui duas palavras muito importantes. Desculpem, irmãos, estar a corrigir a tradução, mas as traduções são só traduções. Eu sei um bocadinho de grego, posso traduzir. E posso fazer uma péssima tradução. Não é porque eu faço uma tradução que aquela é a palavra de Deus. O que é a palavra de Deus é o original. Então há aqui duas palavras que nós vamos chamar-lhes poder, no sentido da força explosiva, do dinamismo, poder, e outra palavra é autoridade. Duas palavras que têm de estar muito relacionadas na nossa mente. Autoridade e poder. Poder e autoridade. Jesus deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demónios e para curarem enfermidades. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Então, o que é que Jesus mandou os discípulos fazer? Não tenho pressa nenhuma, só almoço lá para 1h30. O que é que foi? Pregar. É aquilo que eu disse. Se a gente não pregar, não anunciar, as pessoas não sabem. Nós temos de pregar. Jesus mandava pregar o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino. Primeiro, pregar, anunciar. Segundo, curar os enfermos. Está certo? Então, eles foram enviados para curar os enfermos. Terceiro, expulsar os demónios. Expulsar os demónios. Que é uma coisa que as pessoas, quando pensam em pregar o Evangelho, todos nós, acho que é uma coisa, enfim, mais ou menos inócua. A gente prega, são palavras. Agora, expulsar demónios?
coisa fica um bocado mais complicada. Curar enfermidades. Meus irmãos, mas Jesus, quando mandou-os fazer isto: expulsar demónios, pregar, expulsar demónios e curar enfermidades. Está certo? Vamos agora ver os 70. Portanto, esta foi a primeira ação de formação para os 12. Mas Jesus tinha muitos outros discípulos e ele queria que todos começassem a entrar no mesmo ritmo. Então nós lemos agora em Lucas 10. Lucas 10. Versículo 1. Vamos ler, porque este texto é muito interessante, porque vemos que não era mais dirigido aos 12, mas a 70 discípulos, que nós não sabemos os seus nomes. E depois disto, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, que é a maneira bíblica de ir fora e evangelizar, é 2 a 2, o mínimo. 2 é o número da igreja, o número da comunhão. E deu-lhes algumas orientações, e depois nós lemos no versículo número 8. E em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos puserem diante. E depois, e curai os enfermos, que nela houver. E dizei-lhes, portanto, curar os enfermos é uma coisa das 3 que nós falamos. A segunda é pregar. E dizei-lhes, agora a pregação: é chegado a vós o reino de Deus. Depois nós vemos quando os discípulos recebem, voltam no versículo 17, e voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demónios se nos sujeitam. Portanto, uma referência à terceira coisa, que é expulsar demónios. Pregaram, expulsaram demónios e curaram os enfermos. Então, a primeira ação de formação para os 12, segunda para um grupo já grande, 70, e agora chega a altura de o Senhor abrir para todos os seus discípulos. E nós lemos, por exemplo, em Marcos 16. Marcos 16. No versículo 15. E disse-lhes: ide, agora já não é ide pelas cidades de Israel, agora não é mais Israel. Agora é ir por onde? Por todo o mundo. Portugal também? Também. Pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demónios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se verem coisa alguma mortífera não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, irmãos, nós estamos a ver que a missão que Jesus dá aos discípulos, numa palavra, ela é sobrenatural. Porque pregar, ainda estou como ao outro. Falar. Mas Jesus diz, não é só falar. Não, falar é anunciar uma realidade que depois se vai manifestar com sinais. E esses sinais são de uma natureza sobrenatural. Irmãos, como é que nós vamos curar enfermos? Alguém aqui tem alguma capacidade? Claro, há aqui médicos, graças a Deus pelos médicos. Eu adoro médicos. Mais ou menos. Se puder evitar, evito. Mas a medicina é uma bênção de Deus, da chamada a graça comum de Deus. Quer dizer, é como o sol que brilha para todos, a medicina, a ciência, o avanço da ciência. Graças a Deus por isso. Graças a Deus. Eu, se hoje fosse escolher uma profissão, se eu tivesse jeito, era para essa área, para ajudar as pessoas. Uma coisa maravilhosa. Agora, muitas vezes não há solução humana. Não há solução. Mas Deus tem a solução. E eu não estou a dizer, irmãos, agora quando nós falamos de cura, e à quarta-feira já começamos a falar,
há muitas ideias erradas que nós temos que vencer. Eu hoje não vou falar disso, só vou dizer o seguinte, que faz parte do anúncio integral do Evangelho sinais sobrenaturais. E esses sinais são operados por um poder que nenhum de nós tem. De onde é que vem esse poder? Da promessa do Pai. O poder é a promessa do Pai, porque nenhum de nós tem. Mas Deus prometeu. E Deus dá o poder a quem? A quem Ele envia. Irmãos, Deus nunca iria enviar a Igreja para realizar uma tarefa sem nos dar os recursos. Os irmãos entendem? É como uma pessoa é contratada para realizar um serviço. Aquele serviço requer máquinas especializadas. E o patrão diz assim, olha, você deita abaixo isto, assim, assim, assim. E o operário pergunta, e assim, onde é que está o trator, onde é que está a escavadora, onde está a máquina? Não, você faça isso com as suas mãos. Mas ninguém vai fazer uma coisa dessas. Quando o Senhor nos manda pregar o Evangelho, Ele não nos manda fazer com os nossos recursos. Ele manda-nos fazer com os recursos que Ele nos dá. Que recursos são esses? É o poder que é a promessa do Pai. Amém, irmãos? Então, vamos lá ver. Autoridade e poder. Vamos refletir um bocadinho outra vez sobre isto. A seguir. Autoridade. Deus criou o homem e deu-lhe autoridade sobre este mundo. Tudo estava debaixo da sua autoridade. Mas o homem deu essa autoridade a um ser maligno que veio e que roubou essa autoridade. Esse ser era a serpente. Na verdade, todos nós sabemos. A partir desse momento, Adão transferiu a autoridade para Satanás. Satanás ficou a ser o príncipe deste mundo. E a Bíblia reconhece essa autoridade. Diz que é o príncipe deste mundo. Muito bem. Agora chega Jesus. E Jesus é diferente do primeiro Adão. É que o primeiro Adão pecou. Jesus resistiu a Satanás e venceu na cruz. Isto é, Jesus retirou a Satanás a autoridade que ele tinha usurpado, porque não era dele, ele roubou. Jesus retirou a autoridade. E agora, Jesus diz assim, Mateus 28, 18, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Irmãos, alegrem-se com isto. Toda a autoridade está nas mãos de quem? De Jesus. Ele conquistou, ele venceu toda a oposição, todo o adversário, todo o pecado, todo o mal. E agora ele tem toda a autoridade. Amém, irmãos? Às vezes nós precisamos de um problema e vamos a uma repartição dizendo, olha, o senhor pode-me resolver isto? Não. Olha, tem aqui algum superior seu? Tem. E o superior, ele resolve muitas vezes, quando quer. Então, meus irmãos, há uma questão de autoridade. Quem é que ele tem autoridade? Sobre tudo, sobre todas as coisas, no céu e na terra. O nome dele é Jesus. Irmãos, não há mais nenhum nome. Não me venham com Maria, com José, com Alberto, seja lá o que for. O único nome pelo qual nós podemos aceder à salvação é o nome de Jesus. Tudo o resto procura nos desviar de Jesus. Não, mas o único nome é Jesus. Não há outro nome pelo qual nós devamos ser salvos a não ser pelo nome de Jesus. Explicou Pedro em Atos 4. Muito bem. Então, quando Jesus nos envia, nós temos de compreender que nós não estamos a ir em nosso nome, nós estamos a ir em nome de alguém que tem toda a autoridade. Está certo? Os irmãos já foram parados na estrada por um senhor de uniforme que nos pede os documentos? Os seus documentos, por favor. Não sei porque é que fazem aquela voz grossa, nunca percebi, mas pronto, os seus documentos, por favor. E os irmãos dão os documentos? Se os tiverem, dão? Sim ou não? Porquê? Está ali um agente de autoridade.
Agora imaginem que eu vou ir para o meio da estrada, chego junto de um carro, se ele não me passar por cima primeiro, não é? E digo, olha, os seus documentos, por favor. Os irmãos acham que vai acontecer alguma coisa? É que o agente, ele representa uma autoridade. Por isso é que nós lhe chamamos um agente de autoridade. Eu não quero que os irmãos fiquem muito vaidosos, mas os irmãos são agentes da autoridade. Se nós estamos ligados ao cabeça, aquele que é a cabeça da igreja, se nós estivermos debaixo da autoridade dele, porque se eu for um rebelde, eu não estou debaixo da autoridade dele, não é? Mas se eu sou servo dele, se eu obedeço, se eu estou nesta cadeia de comando, digamos assim, então, quando ele me enviar, eu não vou em meu nome, eu vou com a autoridade dele. E nós temos de compreender só esta coisa muito simples. Nós nada valemos. Amém, não vou estar a discutir isso. Todos nós somos, cada um faz o que pode na vida, etc. Uns são mais inteligentes, outros são menos. Tudo certo. Mas aquele que está sobre nós e que nos manda, irmãos, ele tem toda a autoridade no céu e na terra. E já agora é por isso que os demónios fogem. Ninguém anda à caça de demónios. Porque se eles nos vierem contra nós, temos que os repreender. Mas quando chega um servo de Deus com autoridade, um entra e o outro tem de sair. Porque nós estamos investidos da autoridade. Se nós estamos, repito, se nós estamos debaixo da autoridade do Senhor. Claro, se eu estou a viver fora da autoridade, a fazer tudo aquilo que Ele pediu para não fazer, e eu estou a fazer, eu estou completamente fora. Mas se eu vivo na presença dEle como servo dEle, então eu tenho autoridade. Mas não chega a autoridade. Os irmãos sabiam? Não chega. Às vezes, há certas circunstâncias em que um polícia tem que tirar uma coisa, como é que se chama? Uma arma. Hoje em dia é muito perigoso, não é para os ladrões, é para os polícias dispararem, não é? Mas essa é outra questão. Então, não basta só ter autoridade. Às vezes o polícia vai prender o ladrão é um homem zarrão, e o polícia ele tem que atacar, tem que lhes dar uns socos e tal, e tentar prendê-lo, e que Deus ajude o polícia. Ele tem que estar bem treinado, ele tem que ter força, ele tem que ter poder. Então nós não necessitamos apenas de autoridade, nós também precisamos de força, precisamos de poder. Poder. E por isso Jesus, ele diz, lá em Lucas, nós já lemos há pouco, 24, 49, a seguir, diz assim, ficai, porém, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, não basta só ter autoridade, é preciso também ter poder. O que é ter autoridade e não ter poder? Seria um polícia lingrinhas ir enfrentar sozinho um daqueles ladrões que andaram nas academias a praticar o judo e mais não sei o quê, e o polícia lingrinhas diz, vou prendê-lo. E o ladrão, assim, olha, você como é que quer morrer? Quer morrer de cabeça para baixo, cabeça para cima, pescoço torcido, como é que você quer? Porque não tem poder. Mas se o polícia é fraquinho, mas se ele puxa de uma daquelas, assim, olha, você ou para, eu faço-lhe já uns 2 furos ainda alto. Irmãos, nós temos que compreender que nós precisamos disto. Temos autoridade? Temos. E sem autoridade nem adianta sair de casa. Não adianta. Agora, eu tenho de buscar o poder. E o poder é aquilo que Jesus disse. Vocês não saiam. Os discípulos estavam eufóricos. Senhor, nós vamos anunciar que tu ressuscitaste. Não, vocês não têm poder. Esperem, fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E agora então voltamos ao texto que lemos no início, em Atos capítulo 1, o versículo número 8. Atos 1, 8. Vamos repetir, irmãos, que este texto seria muito bom até que o decorássemos. Como é que diz? Mas recebereis poder. Pronto. Então a promessa é esta. Mas recebereis poder. Quando?
ao descer sobre vós o Espírito Santo. E então sim, então ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, ou Samaria, e até aos confins da terra. E, irmãos, e reparem que foi isto que aconteceu na vida de Jesus. Jesus é o nosso grande exemplo. Ele foi enviado pelo Pai. E por isso ele estava debaixo da autoridade do Pai. Jesus, como homem, tinha a autoridade do Pai. Mas depois ele foi cheio de poder. E foi com esse poder que ele fez todas as maravilhas que nós lemos nas Escrituras. Então, e o poder de Jesus veio quando? Quando ele foi batizado com o Espírito Santo. Lá nas margens do Rio Jordão, João viu que Jesus entrou na água e quando ele saiu, o Espírito Santo veio sobre ele e encheu. E nós lemos, por exemplo, em Lucas capítulo 4, e Jesus, cheio do Espírito Santo, foi para o deserto. Então, o nosso poder vem do facto de estarmos cheios do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Então, creio que todos nós estamos a entender bem isto que é simples, mas que é fundamental. A seguir. Jesus transferiu para os discípulos autoridade e poder. Nós vamos ler, irmãos, 2 episódios. O primeiro exemplifica a falta de autoridade. Vamos ler em Atos 19. Atos 19. Para os irmãos compreenderem na prática de que é que nós estamos a falar. Atos 19. Versículo 13. Todos abriram? Atos 19, 13. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes, o que é um exorcista? É alguém que expulsa demónios. O versículo 13. Tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Então, eles queriam usar, para expulsar os demónios, queriam usar o nome de Jesus. Só que eles não eram cristãos. Eles não eram cristãos. E nós lemos, e os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Quer dizer, eles viram os discípulos a expulsar demónios em nome de Jesus. Eles pensaram, este nome de Jesus é muito melhor do que nós estamos a fazer. Vamos usar este nome de Jesus. Mas tu sabes quem é Jesus? Eu não. Mas funciona. Vamos lá. O que é que aconteceu? No versículo número 15. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheça Jesus e bem sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? É como o sujeito que vai parar o trânsito, ele nem sequer tem farda, não tem nada, não tem autoridade nenhuma. Vai fazer o quê se é autoridade? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhoreando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que, nus e feridos, fugiram daquela casa. Coitados destes homens. Nós lemos que eles eram quantos? 7. E eles fugiram. 2 deles numa situação vergonhosa. Porquê? Porque eles não tinham autoridade do nome de Jesus. Como é que eles iam usar um nome se eles não criam em Jesus, se eles não serviam a Jesus? Como é que podia ser? Então, este episódio ilustra a falta de autoridade. Agora vamos ler a respeito da falta de poder. Mateus 17, que era uma coisa que o Senhor Jesus ficava muitas vezes até irritado com os discípulos, no bom sentido. Mateus 17. E vamos terminar. Mateus 17, 19 a 21. Então os discípulos, antes temos que ler o versículo 16. E trouxe aos seus discípulos e não puderam curá-lo, que era um menino. E Jesus respondeu e disse: ó geração incrédula e perversa,
Até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. Repreendeu Jesus o demónio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não pudemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, tal. Versículo 21. Mas esta casta de demónios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Porque é que os discípulos não tinham poder? Faltaram-lhes duas coisas. Qual foi a primeira? A fé. Irmãos, a fé é a medida do poder que nós recebemos. Se o irmão tem pouca fé, vai receber exatamente a fé que tem. É um bocadinho. Sim. Ó Deus, livra-me desta dor de cabeça se for da tua vontade e tal. Pronto. É uma fezinha. Se tiver mais fé, Deus vai encher com mais fé. Segunda coisa, como é que nós podemos ter mais fé, crescer na fé? Através da oração e do jejum. Isso, aqui entramos numa área que muitos irmãos já não gostam tanto. Oração e jejum pela oração e jejum, nós temos acesso a mais fé, que é equivalente a mais poder do Espírito Santo. Amém, irmãos? Então, falta de autoridade e falta de poder. Mas o Senhor Jesus, Ele diz: toda a autoridade me foi dada. Irmão, o irmão não tem que ter medo de nada. Às vezes, há pessoas que não acreditam que existem demónios. Mas também são pessoas que não acreditam em nada. Que só acreditam no que vêm e são, em geral, miúpes, estigmáticos, etc. Então, o que vem pouco interessa. Há muitas vezes manifestações de demónios, algumas são mais discretas, outras são coisas terríveis. Ninguém se assuste quando tiver que enfrentar uma situação dessas. Sabe porquê? Porque Jesus deu-lhe uma autoridade e porque o irmão é dele e nenhum mal vai tocar o irmão. Agora, se o irmão não está em Jesus, eu vou dar um conselho: o irmão, fuja. Não é? Eu não sei se... Então fuja. Se tiver uma porta, tudo bem. Se for janela, melhor ainda. Mais rápido. O irmão não vai enfrentar sem o poder, sem a autoridade do Espírito Santo. Está a viver em pecado, está fora da presença de Deus, fuja. Evite. Agora, quando nós estamos na presença do Senhor, nós podemos glorificar ao Senhor e vamos ver coisas extraordinárias pela autoridade que o Senhor nos dá, que é a autoridade do Pai, que o Pai deu ao Filho, que o Filho conquistou ou reconquistou e que agora nos concede. Agora é o seguinte, agora falta o poder. De onde é que vem o poder? Irmãos, não é só pela boa vontade. Senhor, se tu fizesses isto era tão bom. Não, nós vamos querer a fé e vamos buscar com oração e jejum. E é por isso que a promessa do Pai nos foi concedida. O Espírito Santo está sobre nós para nós alcançarmos estas vitórias. Amém, irmãos? Iremos continuar depois. Vamos ficar de pé e vamos glorificar o nome do Senhor.